Ninguém será avivado sem antes conhecer a Deus. Esta foi a afirmação que concluiu o nosso sermão de quarta-feira passada. Naquela ocasião, nós aprendemos que um avivamento espiritual, ele começa pela leitura e pela apreciação da palavra de Deus. Pois é por ela que temos a real compreensão de nosso estado, quem somos, assim como um profundo conhecimento da pessoa de Deus. Já sabemos que a Escritura ela é suficiente para despertar um avivamento. Hoje aprenderemos que um avivamento só é possível quando conhecemos a Deus. Ó Pai, queremos rogar a Tua graça para entendermos a Tua palavra, aplicarmos em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Jeremias capítulo 9, versículos 23 ao 25, vai nos dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncidados. Vamos ler até aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara, ela é bastante objetiva ao descrever os atributos da personalidade de Deus. Quando ela descreve a Deus, ela está falando de quem Deus é. O que forma a sua personalidade, os atributos que estão na personalidade de Deus. Como Deus age, como Ele interage conosco, como Ele se relaciona com o homem. Estamos vivendo dias de escassez do conhecimento de Deus. Muitas igrejas enfatizam tantas outras coisas em seus ensinos, ao passo que negligenciam o conhecimento de Deus. Muitos membros dessas igrejas, muitos crentes em Cristo, têm se preocupado com tantas coisas nesta vida e têm desprezado o conhecimento de Deus. É certo que o conhecimento de Deus por parte de muitos crentes, isso é que me admira, muitos crentes em Cristo, é superficial, é algo abstrato, são coisas, ou muitas vezes um Deus que a nossa mente vai criar. É interessante porque se você pergunta, colocar 10 crentes, entrega para ele um papel e diz, faça uma redação de quem é Deus. Me diga quem é Deus. Cada um vai dizer de uma forma diferente. Existe 10 deuses? Deus não é só um? Não era para todos descreverem uma mesma pessoa? Cada um vai descrever conforme aquilo que ele acha quem é Deus. Se você pergunta para uma criança de 3 anos quem é Deus, ela vai dar uma definição. Se você pergunta para um jovem de 15 anos, ele traz outra. Para um adulto de 25 anos, vai trazer outra definição. A criança a gente entende.
Mas e nós? Crentes em Cristo? Por que tantas definições de um mesmo Deus, de um único Deus? Perguntamos aos crentes: você conhece a Deus? Muitos vão dizer: sim, pastor, eu conheço a Deus. Ele me salvou, Ele me redimiu dos meus pecados. Mas quando perguntamos a estes: quanto tempo do seu dia você tem dedicado a conhecer este Deus? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado a ler a palavra de Deus e conhecer a Deus conforme a Bíblia diz? Não o Deus que você cria em seus pensamentos, mas o Deus que a Bíblia relata, que a Bíblia destaca os seus atributos. Quanto tempo do seu dia você tem dedicado a conversar com esse Deus através das orações? Talvez a resposta de muitos vai ser: bem pouco, pastor. Ou quase nenhum tempo eu tenho dedicado a conhecer a Deus, a conversar com Deus. Então, meus irmãos, se nós dedicamos pouco tempo a conhecer o Deus da Bíblia, como é que podemos dizer que conhecemos a Deus? Você sabe qual é a implicação disto para a sua vida? Você sabe aonde o pouco conhecimento do Deus da Bíblia pode te levar? Você vai criar um Deus que não é Deus. Na sua mente, nos seus pensamentos, e você vai amá-lo, porque você acha que aquele é Deus. Aquele ser que está nos teus pensamentos é o Deus que você deseja. Mas muitas vezes ele não é o Deus que você está precisando. Porque é o Deus que você criou. Um Deus particular. Um Deus que é só meu. Eu acho que Deus é assim. É meu. Mas e o Deus da Bíblia? O Deus que é descrito nesta palavra, será que nós o conhecemos? Um avivamento espiritual só vai ser possível na vida de um crente se ele conhecer a este Deus que a Bíblia descreve, não ao Deus que ele tem em sua mente. Talvez alguns de vocês que me escutam esta noite, seja aqui presente ou através da internet, está pensando: não, pastor, jamais eu faria uma coisa dessa. Jamais eu criaria um Deus no meu pensamento para que eu pudesse adorá-lo, para que eu pudesse amá-lo. Esse pastor deve estar variando das ideias. Não, meu irmão, eu não estou variando. Isso é fato. Em breve nós vamos nos aprofundar em alguns estudos sobre os atributos de Deus. E então eu vou começar a ensinar a vocês sobre a justiça de Deus. Nós vamos começar a ver a soberania de Deus, a supremacia de Deus, a ira de Deus, a glória de Deus. E talvez alguns de vocês que julgam conhecer a Deus irão pensar, ou até se levantar e dizer: esse não é o Deus que eu conheço, esse não é o Deus que eu adoro, eu não poderia amar um Deus desse. Mas é o Deus que está descrito na sua palavra. É o Deus que está revelado na Escritura.
A minha pergunta é: você está adorando ao Deus que está aqui? Ou você está adorando ao Deus que está aqui? Não é isso que acontece. As pessoas adoram o Deus que está aqui quando elas começam a considerar somente o amor de Deus. Deus é amor e ignoram que Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Deus é amor aqui, mas aqui também diz que além dele ser amor, ele também é fogo consumidor. Não é isso que acontece quando as pessoas consideram o Deus daqui, o Deus dos pensamentos. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de ti. E desprezam quando Deus se revela através do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 6, dizendo: do Senhor dos exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, com grandes estrondos, tufão de vento, tempestades e chamas devoradoras. É Deus que está dizendo que Ele vai trazer juízo com estas coisas. Não é assim que as pessoas criam aqui os seus próprios deuses. Deus é amor, Deus cuida de ti. Esquece do Deus que está aqui. Nós olhamos para o passado, vimos aquele tsunami que atingiu a Indonésia anos atrás. Olhamos para esta pandemia, olhamos para desastres aéreos com aviões, com navios em toda a história. E as pessoas dizem: eu não acredito que Deus fez aquilo, não foi Deus que fez. Eu não acredito que Deus possa estar enviando esta pandemia. Eu vou confessar a vocês, seria problema para mim crer em um Deus que não tivesse o controle de barrar esta pandemia, de evitar um acidente. Aí seria problema para mim. Se não foi Ele que fez, então, peraí. Como é que Ele não evitou? Aí é problema para mim acreditar nisso. Crer nesse Deus. Porque o Deus das Escrituras, Ele diz: é com terremotos que eu vou trazer juízo. É com desastres que eu vou trazer juízo. Trazer juízo sobre um povo que desprezam a minha misericórdia, que desprezam a minha palavra, que desprezam o meu conhecimento. Não é assim que as pessoas fazem o seu Deus aqui e deixam de adorar o Deus daqui, da Bíblia? Não é assim que as pessoas dizem: eu não acredito nesse Deus, e um Deus que vai trazer juízo, e um Deus que é irado. Mas por que Deus vai trazer juízo? Por que Deus está irado? É injusto a ira de Deus? É injusto o juízo que Deus vai trazer? Olhamos para o livro de Abacuque diz: Senhor, até quando eu estou gritando e o Senhor não me ouve? Deus diz: Abacuque, levanta a vista um pouquinho e olha o que é que eu estou fazendo. Quando Deus revela o juízo que estava para vir sobre Israel, Abacuque diz: estou aterrorizado com o que está para acontecer. E ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja fruto na videira, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, ele diz: o juízo vai vir, mas eu confio em Deus. Eu sei que essas coisas vão acontecer, porque é o reto e justo juízo de Deus. Mas eu continuo confiando neste Deus. Ó irmãos, Deus é claro
quando ele se revela também pelo profeta Jeremias, no texto que nós lemos. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia. O texto para aí, em um Deus misericordioso, ele continua, e juízo e justiça. Porque destas coisas, não é só da misericórdia, mas é da misericórdia, do juízo e da justiça, diz o Senhor, eu me agrado. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos, seja de Israel ou não, seja judeu ou gentil, o juízo de Deus virá. A justiça de Deus será estabelecida. A misericórdia que hoje é estendida pela sua destra será recolhida e o cálice da sua ira será derramado sobre toda a impiedade humana. O Senhor deixa claro que os homens estão se gloriando em tantas outras coisas, estão buscando glória, estão se vangloriando, ao passo de que está faltando conhecimento de Deus. Os homens estão buscando tantas outras coisas e crentes em Cristo buscam tantas novidades, tantas outras coisas e falta conhecimento de Deus. As livrarias evangélicas, por exemplo, estão cheias de livros de autoajuda ou de livros que falam de 5 maneiras para fazer isto ou aquilo. De 3 maneiras para conquistar a vitória. De 6 maneiras para ser um homem piedoso. De 10 maneiras para não fracassar nos negócios. Tá assim, ó. Isso chama a atenção, isso vende. É estas coisas que levam as pessoas a criarem o Deus em sua mente. E desconsiderar o Deus das Escrituras. E quando você confronta estas pessoas, a estes crentes que adoram o Deus daqui e não o Deus daqui, você confronta esse Deus daqui com este Deus daqui, esse não é o meu Deus. Pode ser o seu, mas o meu não. É o Deus da Bíblia. É o Deus que está descrito nas Escrituras. A minha pergunta é, você tem conhecido ao Deus daqui? Ao Deus da Bíblia? Você tem tirado o tempo para conhecer a este Deus? Ele diz, eu sou o Senhor e faço misericórdia. Eu tenho prazer, eu me agrado na misericórdia. Mas aqueles que rejeitam a misericórdia, eu tenho que trazer o quê? A justiça e o juízo. Eu sou um Deus reto. Eu sou justo. Então, se você não se agrada na minha misericórdia, está o meu juízo. Isso é forte? É. Mas é bíblico. Você escutar Deus dizendo que se agrada em trazer o juízo, que haverá dias que Ele vai trazer esse juízo, mas é bíblico. É o Deus que se revela através da sua palavra que está falando. Não sou eu. É o Deus que estende a sua misericórdia.
É o Deus que é justo e que em tempo oportuno vai trazer o seu juízo para aqueles que rejeitam a sua graça e a sua misericórdia. Ó irmãos, temos que conhecer o Deus da Bíblia. O Deus que é descrito na sua palavra e deixar de criar em nossa mente os nossos deuses. Não seja ignorante, não seja faltoso no conhecimento de Deus, do Deus da Bíblia. Leia a sua palavra, o conheça, converse com Ele em oração. Faço minhas palavras de Paulo quando ele escreve a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Assim escreveu Paulo. Voltemos para a palavra de Deus. Voltemos para as Escrituras e conheçamos o Deus da Bíblia. Você tem se esforçado, talvez na sua vida, ao longo da sua vida, para conquistar muitas coisas. Será que não está na hora também de empreender um esforço para conhecer a Deus? De separar um tempo do seu dia, você separa tempo para tantas coisas. Será que não está na hora de separar tempo para conhecer a este Deus também? Para ler sobre o Deus que nós adoramos? Para conhecer o que Ele gosta? Como Ele quer ser adorado? Como podemos nos relacionar com Ele? Conversar com Ele em oração? Ah, pastor, não tenho tempo. Minha vida é tão corrida. Tem. Você tem tempo. O que você não está fazendo é dando prioridade. Quer ver uma coisa? Você está no seu dia a dia. Liga a sua esposa. Corre, que a gente precisa levar nosso filho no médico. Você vai deixar ou não o que está fazendo para ir socorrer o seu filho? Você vai saindo de casa e diz, a sua esposa lhe entrega uma conta. Não, que é a Bíblia. Ela lhe entrega uma conta. E lhe diz, se você não pagar hoje, a nossa energia vai ser cortada. Mas eu não tenho tempo. Se não pagar, vai ser cortada. Quando chegar de noite, não vai ter energia para você tomar aquele banho quente, para assistir o seu jornal. Você pega a conta e vai conseguir ou não vai conseguir tempo para pagar aquela conta? Questão de prioridade. O que você tem priorizado em sua vida? Conhecer esse Deus? Se relacionar com Deus que nos salvou? Ou empreender seus esforços em tantas outras coisas que não é conhecer a Deus? Quando você estiver lendo a palavra de Deus, procure nela os atributos de Deus. Procure por um Deus infinito, um Deus que é espiritual, um Deus que é eterno, imutável, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que tem vontade, que tem desejos de ser adorado, um Deus que é soberano, um Deus que exerce a sua supremacia e não divide a sua glória com ninguém. Um Deus que é poderoso, um Deus que é santo, justo e bondoso. Um Deus que é verdadeiro, um Deus que é amoroso. Um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Um Deus que é reto, um Deus que é simples. Um Deus que é manso, um Deus que tem unidade, fidelidade, benevolência, graça e misericórdia. Mas um Deus que é justo,
um Deus que é puro moralmente, que é reto juiz, um Deus que está irado contra toda forma de pecado. Procura por estas coisas quando você estiver lendo a palavra de Deus. Por estas características que nós vimos aqui em Jeremias. Eu sou o Senhor, faço misericórdia, mas faço justiça e aplico o meu juízo. Isso e nisto eu tenho prazer. A natureza de Deus, os seus atributos, são águas profundas, onde passaremos toda a eternidade e não vamos conhecer mas vale a pena começar agora. Vale a pena conhecer o Deus das Escrituras, para que o seu espírito seja avivado, para que você experimente um avivamento espiritual na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Vamos dedicar nosso tempo ao Deus da Bíblia, a conhecer a este Deus que servimos. Se você deseja passar por um avivamento espiritual, a Bíblia, o Deus da Bíblia, pode te conceder isto. Conheça a sua palavra. Conheça a este Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia em nossas vidas. Queremos entregar em tuas mãos, Senhor, todos estes que sofrem com a perda dos seus entes queridos, Senhor Deus, a irmã Tânia, a irmã Estela, o irmão Aloísio, seus filhos, a família de todos estes, Senhor, que perderam recentemente pessoas que amavam. Consola e dará paz a eles. Revigora, revitaliza suas forças, Senhor, para que eles possam continuar a jornada, sabendo que Tu és o sumo pastor, que nos conduz a águas verdejantes, águas tranquilas, a pastos. Mas em algum momento desta caminhada, Senhor, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. E sabemos que Tu estás conosco. Como é gratificante, Senhor, saber disto. Saber que o Senhor, quando nos falta forças, o Senhor tem nos carregado no colo. Consola todos estes, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Devolve a saúde também àqueles que precisam, àqueles que estão enfermos. Nos dar a Tua graça e a Tua proteção. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.